Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Na videoaula de hoje, vamos ver a fatoração do trinômio quadrático ax² mais bx mais c. A fatoração tem inúmeras aplicações na matemática, tais como o cálculo de integrais indefinidas, a determinação do centro e o raio de uma circunferência e também a classificação de uma cônica, além de outras aplicações envolvendo problemas de máximo e mínimo. Vou mostrar nessa videoaula que o segredo é multiplicar por 4a. Antes de apresentar esta aula, convido a todos a inscrever no canal Fatos Matemáticos e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades. Vamos então para alguns conceitos. Seja o trinômio ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Proposição 1. Se x1 e x2 são as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero, então ax² mais bx mais c é igual a a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Essa é uma das fatorações do trinômio quadrático. Vamos para a demonstração. Pela fórmula de Bhaskara, nós sabemos que o x1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E x2, ele é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. De modo que, se nós somarmos essas expressões, teremos menos b sobre a. Ou seja, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E se multiplicarmos também essas expressões, iremos obter c sobre a. Assim, ax² mais bx mais c, eu coloco o a como fator comum aqui em evidência. Teremos dentro do parênteses x² mais b sobre ax mais c sobre a. Igual a a, eu posso escrever aqui menos um menos b sobre a, porque menos com menos é mais, eu volto aqui o termo de origem, mais c sobre a. Pelas expressões acima, menos b sobre a é x1 mais x2, e c sobre a é x1 vezes x2. Substituímos aqui então. Vamos ter a, que multiplica x², menos x mais x1 mais x2 vezes x, mais x1 vezes x2. Vou expandir aqui, usar a distributiva, vou ter a, que multiplica x², menos x1x, menos x2x, mais x1, x2. Observe que nesses dois primeiros termos, o x é um fator comum. Eu posso colocar em evidência. Tá? Abre um parênteses. Então, x² dividido por x vai ser x, menos, menos. x1 vezes x dividido por x é x1. E os dois outros fatores, parcelas, temos o x2 como fator comum. Eu coloco, então, o menos x2 como fator comum em evidência. Vai ficar menos x2 vezes x menos x1. Agora, o x menos x1 é um fator comum entre essas duas parcelas. Então, eu coloco ela em evidência. Vamos ter a, que multiplica x menos x1, abre parênteses. Esse bloco inteiro dividido por x menos x1 é x, menos esse bloco inteiro dividido por x menos x1 é x2. Então, está aqui a demonstração da proposição 1. Vamos ver um exemplo. Essa é a fatoração clássica que é ensinada
em muitos livros didáticos. Mas não existe só esse modo de fatorar um trinômio. Tem uma maneira que não envolve diretamente as raízes do trinômio quadrado, tá? Ou seja, não envolve as raízes da equação do segundo grau. Vamos ver esse exemplo então. Fatore os trinômios x² menos 5x mais 4 e letra B, x² menos x sobre 10 menos 1/5. Note que dessa equação quadrática, a soma, que é x1 mais x2, é 5, é o oposto do número aqui do coeficiente do termo linear, então é 5, e o produto x1 vezes x2 é 4. Bom, então vamos pensar em dois números cuja soma é 5 e o produto é 4. Só pode ser 1, x1, x2, 4. Tá? Ou x2, 1 e x1 igual a 4. Isso é indiferente. Eu normalmente gosto de adotar o x1 como sendo a menor raiz. Observe então que a soma das raízes é 5, tá aqui, e o produto é 4. Logo, usando a proposição 1, temos que x² menos 5x mais 4 é 1, que é o valor do A, vezes x menos x1, vezes x menos x4. Está fatorado, então, o trinômio quadrático da letra A. Vamos para a letra B. Usar o mesmo raciocínio, mas dessa vez, observe que nossos coeficientes aqui são frações, então eu vou achar as raízes pela fórmula de Bhaskara. O meu B é menos 1/10, então é B² menos 1/10 ao quadrado, menos 4AC, o C é menos 1/5, vai ficar 1 sobre 100 mais 4 sobre 5. Tirando o mínimo múltiplo comum, vou ter 81 sobre 100 como delta. Sendo x menos b mais ou menos raiz de delta por 2a, ou seja, substituindo aqui então, vamos ter que x é menos ou menos 1/10, porque meu b é menos 1/10, mais ou menos raiz de delta, raiz de 81 sobre 100, dividido por 2 vezes a. Aqui eu tenho 1/10 mais ou menos 9/10 sobre 2, porque a raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10. Então, nós teremos meio, dividindo essa fração, é a mesma coisa que multiplicar por meio, quando eu divido por 2, né? Vezes 1/10 mais ou menos 9/10. Então, x1 vai ser meio, menos 8 sobre 10, ou menos 4/5. Eu peguei o sinal negativo para x1. E x2 eu pego o sinal positivo, eu vou ter meio, 10 sobre 10, que é igual a meio. Então, as raízes são menos 4/5 e meio. Logo, x² menos x sobre 10 menos 1/5 é igual a 1 que multiplica x mais 4/5, que multiplica x menos meio. Então, está aí também fatorado esse trinômio quadrático. Vamos ver essa técnica não muito usual e que dispensa o uso de fórmulas, tá? Apenas raciocínios de produtos notáveis e completamento de quadrado. A técnica da multiplicação por 4a. Proposição 2. Se meu a é diferente de zero, sempre o nosso a no trinômio quadrático é diferente de zero. Então, ax² mais bx mais c é 1 sobre 4a, que multiplica 2ax mais b mais raiz de delta, que multiplica 2ax mais b menos raiz de delta. Demonstração. De fato, ax² mais bx mais c é a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Aqui vem da proposição 1. Substituindo as raízes, então, o meu x1 aqui e o meu x2, tirando o mínimo múltiplo comum aqui dentro, vamos ter 2a, então vai ficar 2ax mais b mais raiz de delta, porque menos os sinais, né? Menos com esses menos aqui do numerador, vezes 2ax mais b menos raiz de delta, sobre 2a. Multiplica aqui 2a vezes 2a, é 4a². Simplifica com esse a, fica 4a.
Então, temos 1 sobre 4a, 2ax mais b mais raiz de delta, que multiplica 2ax mais b menos raiz de delta. Está aí provado essa proposição 2. Mas é bem mais interessante e mais frutífero o aluno não decorar essa fórmula da proposição 2, e sim proceder de uma maneira mais direta. Então vamos para o nosso exemplo 2. Fatore os trinômios. X² menos x sobre 10 menos 1/5. E letra B, 6x² menos 5x mais 1. Observe que essa letra A foi apresentada no exemplo 1, tá? No item B. Resolução. Então, a técnica é multiplicar por 4. É isso que temos que ter em mente. Iremos multiplicar por 4. Então, temos x² menos x sobre 10 menos 1/5 é igual a 1/4 vezes 4. Eu não posso alterar o nosso trinômio quadrático. Então, eu multiplico por 4 e também divido por 4. Que multiplica quem? Entre parênteses lá, o x² menos x sobre 10 menos 1/5. Esse 4 eu faço a distributiva aqui dentro. Eu vou ter 4x² menos 4x sobre 10 menos 4/5. Deixa-se 1/4 aqui. Agora, o 4x², ele é 2x ao quadrado. Menos, esse termo linear, posso escrever menos 2, eu sempre coloco um fator 2, vezes 2x. Ó, aqui já está surgindo o quadrado do primeiro, menos 2 que multiplica o primeiro. Então, o segundo aqui é 1/10. Tá? Então, eu desmembrei o termo linear em menos 2 vezes 2x vezes 1/10. Somo o quadrado do segundo, menos o quadrado do segundo, para não alterar nada, menos 4/5 que já estava ali. Então, esses três termos aqui é o quadrado da diferença de 2x menos 1/10 ao quadrado. Tirando o mínimo múltiplo comum, vou ter menos 81 sobre 10. Isso é igual a 1/4. 2x menos 1/10 ao quadrado, menos 9 sobre 10 ao quadrado. Ó, agora eu tenho diferença de quadrados. Estou usando produtos notáveis de dois modos. No quadrado da diferença aqui, poderia ser quadrado da soma, e também na diferença de quadrados. Então, terei 1/4, 2x menos 1/10 menos 9/10, 2x menos 1/10, repete o que está aqui dentro, mais 9/10. Tirando o mínimo múltiplo comum, aqui dentro eu tenho 1/4, 2x menos 1, vezes 2x mais 4/5. Então, está aí também fatorado o nosso trinômio quadrático, sem usar fórmulas. Isso que é o mais interessante. Letra B. 6x² menos 5x mais 1. O A é 6, o B é menos 5 e o C é 1. Tá? Vou calcular o delta aqui. B² menos 4ac é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes 1, que é igual a 1. 25 menos 24. Então, na letra B, eu estou usando a fórmula deduzida na proposição 2. Mas, pessoalmente, eu prefiro fazer como foi feito na letra A. Tá? Então, agora, 6x² menos 5x mais 1, substituindo aqui na fórmula, apresentada agora há pouco, vai ser 1 sobre 4 vezes 6, que multiplica 2 vezes 6, x, estou substituindo o valor do A, menos 5 mais raiz de 1. 2 vezes 6 vezes x, menos 5 menos raiz de 1. Então, tem aqui 1 sobre 24, 12x menos 4, menos 5 mais 1 é menos 4, e aqui 12x menos 6. Posso tirar aqui ó, o 4 como fator comum, posso tirar o 6 como fator comum aqui também, simplifica esse 4 e o 6 com 24 embaixo, e nós temos uma expressão mais simples, né, fatorada, que é o 3x menos 1, que multiplica 2x menos 1. Então, eu resolvi a letra B usando a expressão apresentada na proposição 2, e agora eu irei resolver, tá,
com completamento de quadrados. Como que é a técnica? Eu multiplico por 4A. O A é 6, então vai ficar 4 vezes 6, ou 6 vezes 4. E multiplico também, divido e multiplico por 4A. Esse 24 aqui, que é o 6 vezes 4, vem distribuindo aqui dentro, vai ficar 1 sobre 24, vezes 144x², menos 120x, mais 24. Foi todos os termos multiplicados por 4. Vai ficar 1 sobre 24, ó, 144, x² é igual a 12x², porque 12² é 144, menos 2 vezes 12x vezes 5, tá? Eu escrevo menos 2 para eu completar quadrados, vezes o primeiro termo. Como aqui é 24 aqui, vezes 5 é 120. Então, o segundo termo tinha que ser 5. Somo o quadrado do segundo termo e subtrai também o quadrado do segundo termo. Então, teremos aqui para as três primeiras parcelas 12x menos 5², completei quadrados, menos 1. Aqui a diferença de quadrados vai ficar 1 sobre 24, 12x menos 5 menos 1, 12x menos 5 mais 1. Ou seja, 1 sobre 24, 12x menos 6 e 12x menos 4. Então, nós podemos colocar o 6 como fator comum em evidência e colocar o 4 também como fator comum, tá? Simplificando como foi feito anteriormente, teremos 3x menos 1, que multiplica 2x menos 1. Está aí, então, a técnica de fatoração do trinômio quadrado, tá? Apresentado de duas maneiras no canal Fatos Matemáticos.